Vamos para mais um Altos Papos com a Ana e vamos dentro do nosso tema do mês de agosto, que é vazio interior. E hoje nós vamos falar na linha mais profissional, na linha mais psicológica. Né? Vamos falar com a Márcia, que é psicóloga, ela já segunda vez, né, Márcia? Graças a Deus, ela aceitou mais uma vez vir aqui impactar vidas com as nossas vidas e que a gente possa ajudar de alguma forma cada um de vocês. E nós estamos no 15º episódio do Altos Papos com a Ana e assim, é um privilégio poder continuar com esse projeto, porque essa é a minha missão. A minha missão é impactar vidas com a minha vida e através da vida das outras pessoas também, né, Márcia? Então a gente está aqui para ajudar, né? Então vamos lá, Marcinha. Em primeiro lugar eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui, né? O tema que a gente vai abordar hoje é um tema assim delicado, né? Mas que a gente está vivenciando isso no dia a dia, que é a questão do vazio emocional. Ô, Má, então vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o que é esse vazio emocional. O que é assim, por que tantas pessoas sentem isso? Eu tomei a liberdade de fazer um apanhado do assunto quando ela me pediu. E é um assunto que vem mexendo muito, não só comigo, mas no geral, a gente vê as pessoas. Porque a gente vai verificar aqui que existe o que é o vazio emocional e o que é uma depressão, que está muito ligado um com o outro, né? Tem diferença? Tem uma diferença. E na verdade o vazio emocional é falta realmente de alguma coisa, mas aí a gente vai usar minha colinha hoje um pouco, né? Então eu comecei pelo o questionamento do que é o vazio emocional, né? Qual é a definição do vazio? O vazio emocional está ligado com a falta de alguma coisa, né? A falta dessas questões interiores suas, a gente joga isso muito para terceiros. Por exemplo, eu só vou ser bem se eu tiver casada, se eu tiver no bom trabalho, se eu tenho dinheiro. E isso não preenche, né? São coisas que são corriqueiras da vida da gente. Então, o que eu coloquei na definição? Vazio emocional é uma sensação persistente da falta significativa do contexto emocional e a sensação da vida. O que significa isso? Por mais que eu tenha as coisas, eu tenha dinheiro, vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou trocar de carro. Tá, você trocou de carro, conseguiu aquele objetivo. Mas você está feliz com aquele carro? Não, porque ele não preencheu. Porque aí você vai mostrar para o outro que você tem um bom carro. E as pessoas vivem uma situação de máscaras, né? Então o vazio está muito ligado nessa questão do que preenche. E aí a gente vai entrar não só, aqui a gente está falando hoje da questão psicológica, mas a gente tem que entrar na questão física, emocional, do equilíbrio das pessoas, né? Então é a sensação do vazio mesmo, que está faltando alguma coisa. Aquela sensação do buraco que nada se preenche. Márcia, eu vou falar pra você uma coisa. Eu vivi anos da minha vida com essa sensação de vazio, sabe? É horrível. Que nada me preenchia, nada. Eu vivi desde que eu me conheço por gente, assim, buscando, sabe? Só que eu buscava fora. Eu buscava nas coisas, nas pessoas. E enquanto eu não me encontrei comigo, eu ficava em busca. E aí eu fui, até estava conversando no outro
Outros Papos com a Luísa, que eu busquei no consumismo, eu busquei no álcool, eu busquei no tabaco, eu busquei. E aí, quando você falou desse negócio de carro, me veio muito à minha mente, era o meu sonho ter um Fusca rosa. Agora Eu tinha era um sonho de ter um Fusca rosa. E o meu marido realizou esse sonho pra mim. Márcia, a hora que ele me deu o carro, acabou. E eu comecei a buscar em outra coisa. Porque o vazio está muito ligado nisso. E aí o Fusca nem tá mais comigo pra você dar uma base. Olha que coisa. Porque assim, é como você almeja uma coisa que no fundo não preenche. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão bem consigo própria. Então isso que é o vazio interior. Né? Quando a gente fala dessa questão emocional, ela está muito ligada nessa questão do interior, de você não se conhecer, não saber sua identidade. Né? Eu até tinha colocado aqui, o vazio emocional pode se manifestar como a sensação de falta de algo importante. E está faltando mesmo esse algo importante. O importante é você mesma. E você está perdendo a gente você. vai chegar, eu fiz aqui uns questionamentos, a gente vai chegar nesse ponto que fala justamente que você projeta para o outro esse bem-estar, só que o outro não vai preencher. Não é o carro que vai preencher, não é o dinheiro que vai preencher. Porque você vai pegar pessoas que têm um bom emprego, tem dinheiro, viaja todo ano para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil, mas acabou aquele momento, volta ao vazio. Então, porque tem pessoas que buscam a distração para preencher esse vazio, só aquele momentâneo. Tá, mas e aí, como a pessoa consegue preencher esse vazio? Então, quando a gente pergunta assim, aí eu fiz aqui a questão do questionamento, né? O que te traz satisfação? São algumas perguntas. O que te traz satisfação? Me traz satisfação ter um cargo na empresa. Tá. E aí você consegue ter esse cargo na empresa. Só que você foi aquele coisa momentânea. A gente vive muito a questão do momento. Eu acredito que enquanto você está buscando ter, não ser, você não consegue preencher esse vazio, Márcia. E aqui, quais as atividades que te dão prazer? Então tem pessoas que assim, eu gosto de dançar, tá? Mas terminou aquilo, eu vou para minha casa e aquilo fica. Será que é por isso que, por exemplo, na bebida a pessoa se refugia nas coisas assim, porque aquilo é momentâneo, né? Quais as atividades que dá prazer? Então as pessoas não têm mais o que te faz feliz. São questionamentos que a gente teria que fazer com a gente mesmo, né? O que me dá prazer fazer? Me dá prazer estar indo num baile para dançar. Tudo bem. Mas isso que eu quero que o nosso alvo, as pessoas entendam. Que isso é momentâneo. Ele não vai preencher porque você não entrou em contato com você mesmo. Mas dói um pouco entrar em contato com a gente. Nossa! Porque assim, eu falo por mim, assim, eu estou ainda num processo. Mas é o processo do crescimento, né? E eu falo que a gente só vai estar pronto quando a gente estiver pronto para ir pro céu. Porque assim, é um processo do crescimento. E o crescimento, você que tem filhos, é aquela coisa assim, os pais sofrem mais que os filhos, porque os filhos vão crescendo e vão ficando sem juízo. Não é? E aí os pais se preocupam assim, quando eles são pequenos, você consegue controlar. Depois de uma certa idade, eles querem ser dono do nariz deles. Né? E aí acabam fazendo coisas que, para eles, naquele momento é importante, que só vai perceber que aquilo não é importante mais para frente. Mas a gente tira pela gente mesmo, né, Márcia? Quantas coisas
não tão boas eu fiz, você fez. Mas E, é que assim, tipo, o momento, né? Eu falo É. que a gente precisou passar por aquilo pra gente ser quem a gente é hoje, É, não é? porque na verdade assim, você vai passar por várias situações para o crescimento. E o crescimento ele é muito doloroso. Então para começar esse processo de preenchimento, a gente tem que começar com essas perguntas de o que me dá prazer, quais são as atividades que me faz bem. Então, caminhar faz né? bem, fazer academia, não, eu faço academia porque o médico mandou eu fazer, mas eu não gosto de fazer academia, então não é uma coisa prazerosa. A gente tem que buscar algo que nos dá prazer. Por Prazer. exemplo, Ana, eu gosto de ir na academia. Eu gosto. Então, Eu já vou porque eu sou obrigada a ir, porque eu não gosto. Ah, entendi. Então eu preciso Mas assim, buscar algo não é que me dê prazer. Por exemplo, o que me dá prazer? Ler. que me dá prazer, sentar pra tomar café da tarde. Eu amo. É. Então, por exemplo, eu pegar um livro, Né, ler, Mary? estudar. Tomar café. Então. Então, isso são coisas que me dão prazer. Porque isso foi uma coisa que sempre me preencheu. Talvez eu até tenha sido psicóloga, não só pela missão do trabalho, mas eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, de ler, né? Então, o ler para mim dá prazer. Uma das coisas que eu aprendi, eu falei que virou um hábito assim na minha vida, eu sempre gostei muito de livros, fui muito consumista com relação ao livro na minha época lá do Vazio, só que eu comprava e não lia. Comprava e não lia. Então, hoje, eu falo que enquanto eu não terminar de ler todos esses meus livros, eu não compro mais livros. E tô separando, sabe? Mas hoje virou um hábito pra mim ler. Porque, o que você Mas comecei a gostar de ler. Então, por que a gente tem que fazer? Você tem que fazer um propósito. Então, eu vou ler um livro por mês, eu vou ler 2 meses. E cumprir tudo na vida da gente que você faz com um propósito, você não pode parar no caminho. Colocar como metas. Com metas, né? E aí tem como tratar o vazio emocional. Isso, vamos lá. O primeiro momento é você se dar conta do problema, não negar o problema. Autoresponsabilidade. Então, aquela coisa assim, tentar resolver o problema sozinho não dá. Tentar entender, encontrar um motivo para o qual você está tendo aquele sentimento. Mas o que acontecia comigo? Eu vou ser sincera com você. Eu não sabia qual era o meu problema. Eu não sabia qual era o meu problema. Eu bloqueei o problema. Eu coloquei o problema no meu inconsciente. E eu guardei ele lá, eu não queria olhar para ele. Eu só consegui olhar para o meu problema depois de 30 anos. Porque não estava preparada para olhar. Por isso que eu falo para você que olhar pra gente dói. Porque você vai ter que cutucar em ferida, Márcia, que você acha que tá curada, mas só tá com a casca. Porque o que acontece? Quando você se depara com um problema, é mais fácil você negar aquele problema, porque você sabe que ele existe. Então, eu vou negar aquele problema e eu vou guardar numa caixinha de Pandora. O que é a caixinha de Pandora? Onde a gente guarda nossas lembranças. Por quê? Porque naquele momento eu não estou preparado para mexer com aquele problema. Eu sei que ele existe. É que foi doído demais. Então. E é mais fácil eu colocar nessa caixinha da Pandora, que ela fica guardadinha lá, mas eu sei que está lá. Só que uma hora, isso tem que sair. Só que ele só vai sair no momento que você se permitir que ele saia. Só que, Márcia, teve muitas consequências. Teve muitas consequências, sabe? Porque se assim, a gente faz... eu sempre falo para as pessoas, você faz uma escolha. Essa escolha vai ter uma consequência. E não dá para você voltar para trás. Mas e quando não é escolha? Quando os outros escolhem pra gente? Não, eu digo, por exemplo, no meu problema, por exemplo, foi um abuso na época lá, quando eu era adolescente, e eu guardei aquilo, e não foi eu não escolhi aquilo. Não.
Entende? Aí isso a gente pode falar que eu acho que é até um assunto legal para a gente conversar sobre a questão da violência, do abuso, né? Porque foi esse problema Que que gerou. gerou esse vazio que afetou a minha vida toda. Por que acontece? Quando a gente tem, seja um abuso psicológico, seja físico, seja que tipo de abuso, ele mexe com a estrutura da gente. Teve uma época que eu trabalhei muito com a questão com a violência feminina, né, e com abuso e tal. E trabalhava com o abusador. Eu queria vontade de matar o abusador, até eu entender a história do abusador, né. E na realidade, o que acontece? Existe a perversidade, ser perverso e fazer isso para os outros. Existe um abuso de poder, que a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas as consequências são sequelas que ficam, são cicatrizes que ficam. E aí você tenta tampar essa ferida, mas ela está ali. E toda vez que você se depara com uma situação que você escuta, isso aconteceu com uma pessoa, isso volta. Então não tem um tempo determinado, tipo assim, é 1 ano, 2 anos. É igual luto. Luto, as pessoas falam assim, quanto tempo a pessoa tem que ficar de luto? Cada um vai lidar de uma maneira com o luto. Má, pega a aguinha pra nós lá, esqueci. Né? Então cada um vai lidar com o luto. A caneca tá ali, ó. Pega lá. Então você entrar em contato com o seu problema é você lidar com o luto. Luto daquela dor. Então, por exemplo, essa dor, eu entrei no luto. E esse vazio ficou, esse luto esse tempo inteiro. Porque aí é uma questão da invasão, uma questão. São vários fatores. Porque o ser humano, ele é feito de emoções. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, para eu começar a tratar esse vazio emocional, esse vazio interior, eu preciso identificar o problema. Isso. Identificar o problema. E aí o que acontece? Normalmente esse problema, eu sempre até coloquei um exemplo aqui, despertando, depender do outro. Porque o problema está muito ligado com o terceiro, com a pessoa que está próxima, né? Então, quantas vezes que a gente depende do outro para resolver aquele problema, não vai resolver. E aí você veio um gatilho aqui, um insight. E aconteceu isso comigo e eu criei uma dependência emocional no meu namorado na época. Isso E eu fiquei numa dependência emocional dele que aquilo me matou. Porque eu não vivia mais, Márcia. Eu fiquei com medo de perder. Perdeu a identidade, né? Isso. Perdeu a perdi a identidade. E a gente sempre vai buscar colocar no outro, né? Até coloquei a sobrevivência emocional, financeira ou perda gerais de alguma coisa. Aí um outro assunto que eu coloquei aqui como tratar, né? Que foi a questão como tratar o vazio emocional. Eu coloquei uma questão aqui, que isso foi uma pesquisa que eu fiz, tal, né? Conversar com alguém sobre aquilo. E aí entra uma questão. Como é que eu vou conversar com alguém de uma dor que está tão grande? Porque eu tenho que ter confiança, que essa pessoa não vai passar para terceiros. Eu não consegui contar. Não conta. Não consegui. Primeiro que você acha que a culpa é sua. Total. Que a vítima, Obrigada, acha que a culpa é dela. Mas é verdade, Eu achei que foi eu que tinha provocado aquilo, Márcia. Eu era só uma criança. Deve ter, né? Eu sofri 2 abusos. Um eu tinha 8 anos e o outro eu tinha 13 anos. Pessoas diferentes.
Eu acho que é um assunto que a gente pode abordar futuramente, porque é um assunto muito sério. É muito sério. E que eu acontece sinto muito que eu ainda. preciso falar disso aqui para as pessoas buscarem ajuda. Que sim. Entende? Essa é a questão. Eu acho que é um tema que a gente até pode discutir, não tão futuramente, porque a violência existe. Muito! E as pessoas precisam buscar ajuda. Tanto a violência psicológica como a física, ela é muito séria. E eu fiquei tão vulnerável que eu buscava dependência emocional nas outras pessoas. Eu fiz abrindo um parênteses aqui, quando eu estava em São Paulo, eu trabalhava numa casa de apoio à questão da mulher. E até a gente tem até eu estava vendo hoje, tá? A gente fez um projeto na época de atender esse pessoal. Porque aí entra com advogado, entra com um monte de coisa, né? E entra com a parte psicológica, entra com a parte psicológica de você escutar a pessoa, né? E uma coisa assim, particular, que sempre mexeu muito comigo, abuso contra criança. Eu lembro que uma vez eu fui discutir com um juiz, não pode nem discutir com um juiz, né? Mas quase fui presa, mas tudo bem. Porque ele falou assim, como é que eu sabia se a criança estava sentindo ou não aquilo? Uma criança que estava avaliando. E já tinha tido a questão do abuso, né? Aí eu falei pro juiz assim, até o xixi da criança, não precisa fazer xixi, tem que falar até a expressão, né? A gente sente a dor porque a criança não conseguiu urinar. Aí ele falou que eu estava desacatando ele. Porque era toda aquela questão que não acreditava, ele achava que era invenção da mãe, que a mãe estava inventando. Quando tem aquela questão que a mãe prefere acreditar no companheiro, que na própria criança, e a gente descobre que as pessoas mais próximas são os abusadores. Então, na época, eu ficava muito chocada com isso. A gente respondia muito para o juiz, fazia laudo e tal, né? E eu lembro de uma menina que ela falava do avô. Mas eu falei, gente, esse avô não fez nada com essa menina, né? Porque ela tinha uns 4 anos, ela falava assim, o pau machucou. Quando ela chegou no fórum, não sou nada contra o psicólogo do fórum, só que eles têm uma visão diferente nossa clínica, né? Porque assim, a criança chegou no hospital, fizeram parto na época, que é um órgão público que tem, né? E ela falou assim, o pau machucou. E aí essa criança passou comigo para me fazer uma avaliação. Mas ela tinha uma relação com esse avô, e eu tinha um livro que você impresso para não volta mais, que falava sobre a questão do silêncio, né? Eu falei, não, acho que, mas esse avô, não sei o quê, aí foi. Até que nós descobrimos que essa criança se machucou no pau do balanço. Esse homem respondeu o processo, por causa da psicóloga do fórum, porque ela tinha visão de lei lá, né? Ele respondeu um processo, quase foi preso e não tinha sido ele. Mas é questões, né? Então vamos lá. Está, conversar com alguém, então tipo, eu falo que assim, você buscar identificar o problema. Isso. E quando você identifica o problema, você conversar com alguém sobre isso. Só que a gente tem um entre parênteses aí, porque existem conversas que são confidenciais. Eu falo que assim, Ana, eu penso que se eu identifiquei o problema, se eu não estou conseguindo resolver sozinha, eu tenho que buscar ajuda, mas eu acredito que tem que ser buscar uma ajuda profissional. Isso, a gente vai entrar aqui. Porque quando eu coloquei esse tópico de conversar com alguém, é muito difícil, porque assim, essas pessoas vão expor você para terceiros. Não, porque assim, a gente está falando de um problema que aconteceu comigo, de ser uma coisa grave, assim. Mas a gente fala de vazio, às vezes a pessoa,
teve uma perca, alguém morreu. De luto. Sabe, assim, tem vários outros, vazios, não só isso. Assim, né? Porque o vazio, é o que a gente falou na explicação, o vazio ele significa ausência de alguma coisa. E essa ausência de alguma coisa é tipo assim, ausência de si próprio. É porque o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu me perdi lá. Perde. Então você tem que saber aonde você se perdeu, né? Não é só a questão, eu acho que aqui a gente tem uma situação específica, mas as pessoas, esse vazio, é o que a gente começou a falar, eu vou preencher uma viagem, vou preencher com um carro, só que eu vou ver que esse vazio continua. Na verdade, então é buscar a causa. E essa questão de conversar, eu acho que é delicada, porque nem para todo mundo se pode conversar, né? Procurar ajuda profissional. Chegamos então onde eu acho que é necessário. Porque assim, quando a gente, lógico aqui eu vou puxar pro lado do psicólogo, né? Porque existe uma ética profissional nossa, o médico também tem isso, nem todos exercem isso, mas tem que ter. Existe o sigilo profissional e a ética. Então, tipo assim, tudo que essa paciente traz é confidencial, por exemplo. Eu trabalhei no hospital, trabalhei no CAPS e assim, nós tínhamos o prontuário individual de cada um. A única pessoa que podia olhar o prontuário era alguém, um médico, alguma coisa assim. E a gente começou a ter supervisão deles verificar prontuário. Entre um parênteses meu de novo, né? Eu sempre fui muito de escrever as coisas, porque eu faço todo um histórico da pessoa, e às vezes a pessoa quer contradição e tal, né? A minha psicóloga escreve também. Tudo que eu falo. Tudo. Tudo que é importante ela anota lá. Aí ela até volta lá, tipo, Isso. ela volta lá, eu percebo isso, que ela, tipo, ela olha lá, ela vai lendo, ela vê o que eu falei na sessão passada. Ela é bem Então, centrada. na verdade é assim, ela provavelmente é um TCC que ela faz, que é a terapia comportamental, a gente faz muito isso, né? E é interessante que você tenha esse relato da pessoa. Eu tenho pacientes que já estão comigo há muito tempo, que eu passei por outras pessoas e acabaram não ficando pela confiança. Então, quando a gente fala de procurar um profissional, é você procurar um profissional que você tem uma identificação com esse profissional. Isso é muito importante. Porque se você não tiver um vínculo com esse profissional, por exemplo, eu estou com um paciente, acho que eu já até comentei isso, que eu já estou com ele há 7 anos. Tá certo que é um paciente que tem que continuar, porque ele tem esquizofrenia e tal, né? Mas normalmente eu procuro assim, 1 ano com o paciente, depois eu vou fazer manutenção. Tá? Eu já fiz terapia, Márcia, eu faço terapia desde 2012. Só que assim, eu rodei. Só que a hora que eu encontrei, eu falo que ela é a minha psicóloga. Isso mesmo, Igual eu tenho a minha dermato, eu tenho a minha psicóloga. Porque assim, você... É confiança, eu falo que eu falo que é afinidade. Eu tenho ela, eu não como só uma profissional, não. Ela é minha amiga. Isso mesmo. Entende? Você sabe que eu acho que isso você passa a não ser só para um profissional, você passa a sentir a apatia, que a gente estava um pouco isso, sentir a apatia pelo outro. É você sentir a dor do outro. Né? A gente tem que ser. Eu lembro que quando eu perdi a minha mãe, eu sempre fui terapeuta, né? Sempre, esses 33 anos, eu estava muito mal. E eu fui atender, né? Que já estava aquele processo de luto e tal, né? Eu entrei no consultório, a minha paciente falou assim, a senhora não está bem. Eu comecei a chorar. Aí ela falou na época primeiro assim, eu falei para ela assim, agora eu que tenho que pagar a terapia para você, né? Porque claro, eu precisava daquele momento. E naquele dia eu percebi que a gente não é forte
Não, a gente nem tem que ser toda vez, né, E Márcia? aí a gente tem essa cobrança muito grande, como o profissional o médico, o psicólogo, o juiz, o advogado não tivesse problema. Tem, porque você é ser humano. Ser humano, exatamente. Né? E aí eu lembro para ela e falei, nossa, muito obrigada, porque eu estava precisando alguém me ouvir. Por mais que a gente tenha amigos que são psicólogos, a gente faz supervisão, mas às vezes você tem que conversar com uma pessoa de fora. Né? Então a ajuda profissional é muito importante, porque senão a gente fica dependendo do outro, e uma coisa que eu questiono muito, e aí entra até a questão da religiosidade, tipo assim, Deus cura. Só que ele, não preciso de psicólogo, porque Jesus é o meu terapeuta. Realmente ele é médico, ele é advogado, mas ele colocou a gente aqui como instrumento. Eu falo que Deus cura, só que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que querer. Agora, quando você busca... E vocês são instrumentos de Deus. Eu falo que a minha psicóloga, eu falo que ela é um instrumento. Eu falo pra ela, eu falo assim, você é um instrumento de Deus na minha vida. Pra me curar. Porque, sabe, eu acho que existem profissões que você tem uma missão. Eu sempre uso o exemplo da menininha que me deu a bonequinha e nunca mais esqueci, e eu me considero realmente isso, médica da alma. Não sei se eu comentei. Eu atendi uma menina, ela me deu uma bonequinha, essas coisinhas aquelas bonequinhas de profissão, né? Ela me deu uma médica. Eu falei, mas a tia não é, porque é tia, porque ser tia, né? Eu falei, a tia não é médica, não sei o quê. Ela colocou a mãozinha na cintura e falou assim, você é a doutora da alma. Ai, não, eu me arrepiei. Gente, aí doutora da alma, que lindo! Da onde ela ouviu isso? Mãe falou isso? Não, foi o Espírito Santo. Que lindo. E a partir dali eu falei, Senhor, o Senhor escolheu essa profissão. Então, por mais que às vezes as pessoas querem tirar isso da gente, que é a nossa essência, não tira. Porque tudo que vem de Deus, e assim, eu conheço ótimos psicólogos, conheço psicólogos, não que são ruins, mas visualiza, eu acho que ele precisa de dinheiro, evidente. Mas quando você vê que aquela pessoa que você estava cuidando, às vezes eu pergunto muito sobre assim, você já que eu ajudei tanta gente? Eu acredito, assim, que quando você tem um propósito, propósito certo, que eu falo que a gente, qual é o meu propósito, qual é o seu propósito, Márcia, aqui nessa terra, é ajudar as pessoas. Ajudar no sentido, não estou falando de ajudar no sentido financeiro, também, mas o ajudar as pessoas eu passar para as pessoas o que eu sei, passar para as pessoas, ajudar as pessoas nesse sentido, sabe, de se encontrar, ajudar as pessoas nesse sentido de apoiar elas, ajudar as pessoas nesse sentido. E eu falo que quando você, como profissional, uma psicóloga, a minha psicóloga, falo que ela me ajuda a ser melhor. E o dinheiro é uma consequência, entendeu? Eu ajudo e aquilo volta como consequência. E você sabe, uma coisa que eu sinto muita falta aqui, que eu fazia muito em São Paulo, trabalho voluntário. Gente, o trabalho voluntário, ele traz uma riqueza. Eu falo que isso me preenche na igreja. Na igreja tem muito isso. Você faz por amor. Entendeu? Sabe, e aquela coisa assim, a ponto que essa semana eu liguei pro Velho Prudente para ser voluntária. Porque aqui as pessoas têm dificuldade, não sei o quê. Trabalho em São Paulo, você faz muito trabalho voluntário. Ah, mas aqui tem bastante. Só você me falar e depois a gente conversa sobre isso. Mas tem bastante. Porque assim, eu tenho que falar pra gente se sentir em utilidade. Eu acho que quando você fala do profissional, você tem que ter
não é uma confiança desse profissional, é você saber que você está trazendo para aquela pessoa, vai ficar entre você e a pessoa e Deus. Eu falo muito isso para as pessoas. Então, olha, existe, para a criança eu falo assim, ó, que nós temos uma caixinha aqui, um saquinho surpresa. A gente vai guardar tudo nesse saquinho. E para o adulto eu falo da caixinha do Pandora, né? Onde você guarda suas lembranças, suas memórias. E às vezes você pode encontrar, eu já tive casos de encontrar com pessoas fora do ambiente de trabalho, normal, porque se você só fala para as pessoas, não fala do problema, que vai no consultório. Então a gente consegue dividir isso, né? E aí nós vamos entrar agora na questão dos vazios emocionais, né? Quais são os sinais do vazio emocional? O vazio ele se manifesta de cada uma pessoa de uma forma, porque as pessoas são diferentes, né? Falta de motivação. Aí aqui a gente vai ver que está muito ligado com a depressão, que na verdade não é a depressão, é justamente essa questão do vazio. Porque eu perco a minha motivação. Por quê? Porque a gente está sempre esperando o reconhecimento de terceiros. Esse que é o grande problema da gente. E a gente nunca vai satisfazer o que o outro quer. Não tem como. Por mais que você se esforce para aquela pessoa, aquela pessoa não vai preencher completamente você. Então você fala para mim assim, eu sou casada, tenho um bom marido, tenho filhos, me projeto neles e tal. Mas e você? Como é que está nessa relação? De vida mesmo, a nível profissional, de familiar, social. Às vezes você está num lugar, que a gente vai falar um pouco disso aqui, para você se distrair, mas você está sozinha naquele lugar. Que é a sensação do vazio, né? Então, a primeira é a falta de motivação, né? De realizar atividades que te davam prazer. Então, eu já não realizo aquilo que me dá prazer. Porque eu realizava aquilo para agradar o outro. Por exemplo, você fala, eu gosto de fazer academia. Eu não gosto de fazer academia. Eu faço academia porque o médico fala assim, tem que fazer. Então, eu vou lá e faço, né? Mas eu gosto de caminhar. Então, o prazer, o meu, eu quero caminhar. Ir num parque, né? Aonde está a sua motivação? Onde você está colocando a sua motivação, né? E aí a gente vai entrar numa fase que é aquela questão, como é que eu vou me conectar com outra pessoa? Nós lidamos com pessoas que fazem muito julgamento do que é certo e do que é errado. E aí eu particularmente pergunto assim, o que é certo e o que é errado? O que pode ser errado para mim, pode ser certo para você. O que pode ser errado para você, pode ser certo para mim. Porque é o momento que eu estou vivendo. É o momento do amadurecimento. Se eu não estou madura para colher aquela maçã, eu vou ter que esperar ela amadurecer. Não significa que eu tenha que comer a maçã que o outro que já está amadurecido, não. Ou às vezes eu deixo essa maçã lá apodrecendo, a gente vê isso muito em manga, né? Vê a fruta apodrecer e todo mundo passando fome. Quando você começa a ter consciência disso, você começa a perceber esse vazio mais intenso. Porque nada motiva aquela pessoa, né? Porque ela não se encontra, né? E aí a gente vai entrar num momento de solidão, sensação da solidão. Então é aquela, mesmo você estando cercado com pessoas, você se sente sozinho. Então você está numa festa, eu vejo muito isso, eu me arrumei para ir naquela festa.
mas eu olho para aquela pessoa e eu vejo que aquela pessoa está infeliz. Ou às vezes a pessoa não está bem arrumada, mas você olha para ela, ela transmite para você que ela está bem. Mesmo que seja aquele momento, aquilo dá prazer. Então, o ser humano ele é muito complexo, porque ele só vai ser preenchido mesmo quando Jesus voltar. Porque aí você vai ter gente, quando a gente fala de Jesus, mas é assim, é Deus, tal, né? Porque aqui não é questão da religião que a gente vai falar. Mas você só vai ser completo na hora que você sentir essa essência. A plenitude, eu falo, que a plenitude vai ser só lá no céu. Não só, porque assim, agora o que a gente vê hoje? Que as pessoas estão muito longe de Deus. E aí o vazio fica mais profundo. Né? A apatia em relação ao futuro. Então a pessoa não faz mais projetos do futuro, o que eu quero fazer. E isso é preocupante porque a gente vê que o adolescente não tem mais perspectiva de futuro. Aí vai falar assim, mas é a cidade que não gera emprego. Não. Vamos fazer alguma coisa, vamos estudar, vamos... Você vai fazer faculdade? Não sei. Vai terminar o ensino médio? Não sei. Eu vejo assim, antigamente as pessoas tinham uma visão assim, não é fazer a faculdade, mas tipo assim, ter uma expectativa de futuro. O que eu quero para o futuro? Eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma profissão. E aí esse vazio vai ficando um abismo, não é mais é só um buraquinho. Só um buraquinho, ele vai criando um abismo, né? E aí o que a gente busca, que eu falei agora há pouco, a gente busca a distração. Então assim, eu vou me divertir, aí entra uma situação muito complicada, que as pessoas acabam entrando na questão da droga. Eu acabou de vir isso na minha mente. A busca de suprir esse vazio. E aí você tem assim, o excesso de trabalho, então assim, eu vou trabalhar demais, para mim não me deparar com esse vazio. Então eu me mato de trabalhar, mas eu deixo do outro lado a minha família de lado. Mas eu estou trabalhando, por que você está reclamando? Eu trabalho, não trago dinheiro para casa. Mas às vezes essa esposa, ela quer que você fale um bom dia para ela. Não é o dinheiro, né? A gente volta de novo, o dinheiro é a consequência do seu trabalho. Mas tem pessoas que buscam o trabalho como uma fuga para não lidar com o problema. Então eu tenho excesso de trabalho. E isso eu posso falar em particular porque, como eu trabalhei muito com médico não tem vida, gente. Os caras... Eu tenho um amigo que é ginecologista, ele não tem filho, porque eu falo, não dá tempo de você fazer filhos, não ficar em casa. Trabalhava em 10 plantão. Falei, cara, que você vai fazer filho? Né? A ponto que ele se separou, né? E a compulsação, o uso da substância, que a gente falou agora há pouco, então a droga, o álcool. E é uma fase assim que eu vou muito pela influência do que está sendo apresentado para mim. Então, a gente vai entrar um pouco no que a gente falou na última vez, esse excesso de buscar aceitação fulano é jogador de futebol, tá ganhando dinheiro e tal. Mas assim, eu me projeto no outro, né? Para preencher essa função. E a questão da alimentação. Então a pessoa, para preencher esse vazio, ela come demais. O que ela mais come? O que vocês acham que elas mais comem quando está assim com esse vazio intenso? Salgado ou doce? Doce. A pessoa come doce, por quê? Porque o doce ele vai dar a sensação de prazer. Então, chocolate. Então você pega pessoas que começam a comer muito chocolate, pegam, sabe, aquelas pacotinhos de bolacha, enquanto não termina, não sossega, você perde. Ou senão a falta de apetite, eu paro de comer, eu não quero comer mais.
É o extremo. Extremos. Né? Que pode causar o vazio emocional, a falta de sentido e satisfação na vida, quando nós sentimos vazio emocional é comum. Porque é normal você sentir esse vazio, que é só que tem que ser momentâneo, ele não pode ser uma coisa constante na sua vida. Então, por exemplo, eu perdi um namorado. Eu estava tendo um relacionamento, esse relacionamento não deu certo. Então, naquele momento, eu vou sentir esse vazio intenso, porque aquilo que me preenchia, que é, entre aspas, um engano, eu vivi em função da outra pessoa. Só que quando eu dou conta que aquela pessoa estava sendo uma pessoa tóxica para mim, eu posso ficar triste uns momentos, mas eu consigo falar não. E aí entra a nossa identidade, quem eu sou realmente. Será que essa pessoa me merecia? Não que eu vou me julgar melhor que o outro, mas aí você entra em contato com você dizendo assim, Deus tem o melhor para mim. Né? Então essa questão da satisfação, por que ela te dá? Ela te dá uma sensação de desesperança, né? No outro, em si. Aí você começa a entrar numa fase negativa que você não vale nada, uma autoestima baixa, uma autoaceitação. Você vê como o ser humano é complexado, né? Cheio de problema. Porque ele vai criando situações. E você falou uma coisa que é verdade. O ser humano ele tem um sentimento muito grande de culpa, como ele fosse responsável por todas as coisas. E ele não é. Porque cada um tem a sua escolha. Você não pode viver em função do erro do outro. Na verdade, assim, eu acho que você, cara, errou. O que você tem que tentar Aprender e com esse buscar, exatamente, aprender com esse erro e fazer assim, tá, o que eu vou fazer de diferente? Isso mesmo. Porque quando você se depara, tipo assim, e aí eu entro na questão do julgamento, e aí entra naquela questão de você falar com as pessoas, porque as pessoas vêm com um pré-julgamento muito grande. Eu tive uma situação essa semana que a pessoa me trouxe, que ela brigou lá com uma pessoa na igreja, não sei o quê, e ela acha que ela está certa. Eu só ouvi, né? Mas eu não ia falar para você, está errado, porque ela tem que descobrir isso. Então ela está entrando naquela coisa assim, que a outra pessoa prejudicou, que o outro é culpado. Então o ser humano ele sempre vai jogar responsabilidade para o outro. E não trazer para si. Não para si. E aí entra nessa questão do crescimento. Quando a gente entra no crescimento interior, você vai olhar para suas mazelas e vai dizer assim, não, eu fiz isso. Eu permiti que a pessoa fizesse isso comigo. Eu permiti que essa situação acontecesse. Só que nada acontece por acaso. Tudo que a gente faz tem uma consequência e a gente vai errar. Agora, o que é importante? É você, em cima desse erro, falar, peraí, o que eu posso mudar aqui? O que eu posso fazer com essa aprendizado? Né? E aí entra na questão da baixa estima, tá? Não tem? Como ajudar alguém que sente o vazio emocional? E aí entra a questão profissional. Ter uma escuta de empatia. Então, o que é uma empatia? É você se colocar no lugar do outro. É de você se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. E quando você sente a dor do outro, você sofre. Porque aí você vê que aquela que eu
seu problema tão pequeno em relação ao problema do outro. Eu falo que quando você se coloca no lugar do outro, você consegue perceber que a sua dor ainda é pequena. Porque tem gente muito pior que eu. Muito. Tem gente tentando tirar a vida hoje. Tem gente tirando a vida hoje. Tem gente que perdeu o gosto de viver, não é? E a gente tem muito mais que agradecer do que te pedir. Porque quando você começa a olhar, o que é a empatia? Você colocar empatia, você se colocar no jeito do outro e sentir a dor do outro. Você vai resolver o problema do outro? Não vai. Só que você vai escutar. Né? Até eu coloquei aqui, ó. Ser prestativo para ouvir, sem julgamento, permitir que a pessoa compartilhe o seu sentimento. E aí, oferecer suporte emocional, mostrar à pessoa que você se importa com ela. Porque as pessoas estão vivendo tão no seu mundinho que a gente não percebe o outro, né? E às vezes você vai se questionar, tipo assim, eu não sei se a gente às vezes tem a sensação que você está no rio, nadando contra a maré, no mar, né? Andando contra a maré. E aí eu falo para as pessoas, para onde você quer chegar? Você quer chegar onde todo mundo chega? Ou você quer realmente se arriscar e ver o que está lá na frente? Na verdade, Márcia, eu acredito que a gente não pode andar perdido. Não. A gente tem que ter uma direção. Plano, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um objetivo, porque enquanto você tá deixando a vida te levar, cara, qualquer lugar, qualquer caminho você tá servindo. Quando você consegue se encontrar e quando você estabelece uma meta, um objetivo e você traçar planos para você chegar naquele objetivo, e tem o tempo, né? Não é assim. Isso faz com que a gente tenha motivos para acordar, tenha motivos, tem sangue nos olhos para ir correr atrás do negócio, correr na frente. Porque uma das principais coisas é você ter uma meta, aonde eu quero chegar. Porque quando você entra numa coisa assim, eu quero chegar onde o outro chegou, não significa que você vai chegar. Já deu uma hora, Má? Tá terminando. Tá acabando, Má. Vamos lá. Porque a gente fala demais hoje. Porque o assunto hoje era bastante. Oferecer suporte, eu falei mesmo. Acho que é só isso, e aqui no finalzinho. Estimula as atividades positivas, encoraja a participação das atividades, então tipo assim, vai dançar, vai no cinema, vai no teatro, vai escutar uma música. Fazer algo. Fazer alguma coisa que preenche. Agora, para a gente finalizar essa nossa entrevista hoje, que a principal para preencher esse vazio é a presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, nada disso vale a pena. Porque assim, buscar realmente a orientação divina, né? Porque quando você tem o equilíbrio, e você sabe que você é uma pessoa especial para Deus, você anda nos olhos dele. Eu falo que a gente, enquanto eu não me senti amada, enquanto eu não me senti amada, porque eu não me sentia amada, Márcia. A maioria das pessoas. E eu falo que quando eu experimentei Deus, quando eu experimentei Jesus, experimentei no fato de ter uma experiência com Ele, cara, teve uma virada de chave. Porque Ele é meu sustento, Ele é minha força, Ele é meu refúgio, Ele é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Foi o que eu falei, até estava falando com a sua secretária agora há pouco, né? Eu faço minhas devocionais de manhã, né? E hoje eu li o Salmo 139, que é a formação quando Deus nos formou, né? No ventre materno. E
eu sempre achei, e continuo achando, isso não vai sair de mim, que nós somos especiais para Deus porque Ele nos ama e Ele deu. Isaías, ele disse, né? Que nós estamos gravados É isso na mesmo. palma da mão dele. Eu vou mandar para vocês esse vídeo que me mandaram. Gente, eu chorei muito. É do nosso último avião. Então vamos lá, ó. Para finalizar, né? Que Isso. hoje a gente se estendeu e foi muito bom, porque assim, Bom, foi um estudo hoje, Foi. né? Foi diferente, assim, foi um estudo mesmo. E eu quero, assim, realmente te agradecer pelo seu sim, por nos ensinar tanto. E a última mensagem, se você morresse hoje, qual seria a mensagem que você deixava aqui para nós? Seja feliz com o que você tem, com o que você é. E seja ser, não ter. Ah, muito bem, Márcia, muito obrigada, muito obrigado. Segundo de muitos ainda. Eu Deus acho te que um abençoe outro tema que a gente vai depois. Deixa eu falar. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua persistência.